Fala galera da Semana DevOps, tudo bem com vocês? Legal. O que vocês estão achando dos episódios? Eu espero que vocês estejam gostando. Hoje a gente vai falar sobre o Jenkins. O que é o tal do Jenkins? O Jenkins é uma ferramenta que está no mercado há um bom tempo. É uma ferramenta para você fazer automação de testes, build, release e deploy. O que eu quero dizer com isso? Para te ajudar com toda essa história de continuous integration, integração contínua, continuous deployment e por aí vai. Mas o que é isso, meu Deus? Imagina que você tem um código, que é uma aplicação, ou um script aí de sysadmin, e você precisa, toda vez que você atualiza esse cara, ficar mandando para algum servidor, ou sei lá, isso você faz manual. Imagina se você tivesse uma ferramenta para te ajudar nessa integração entre onde você está versionando o código e o lugar onde você vai deployar essa aplicação ou esse script, enfim. O Jenkins é uma ferramenta que vai ajudar você a fazer esse trabalho, principalmente se você precisa, além de só codar e entregar no ambiente, você precisa testar, você precisa talvez gerar um pacote, botar isso dentro de um entregável, de uma release. Imagina que você quer entregar isso dentro de um container Docker. O Jenkins é uma ferramenta que vai te ajudar nessa operação. Em fazer a automação desde o momento que você está desenvolvendo esse sistema, essa aplicação, esse script X, até chegar no ambiente de homologação, teste e até em produção. Então é uma ferramenta bem bacana para te ajudar nesse trabalho. Pô, eu uso o Jenkins desde 2007. O Jenkins há um bom tempo atrás ele se chamava Hudson. E aí hoje em dia, há uns 5, 6 anos atrás, e aí esse cara mudou de nome e virou Jenkins, tá bom? Se vocês quiserem saber a história do Jenkins, por que é o nome Jenkins, por que ele carrega uma bendita de uma bandeja na mão e tudo mais, vocês dão uma olhada aí na Wikipedia. A primeira coisa que a gente vai fazer então é como fazer a instalação do Jenkins. Muito fácil. Você vai entrar no jenkins.io. Lá tem uma seção de downloads. Você vai escolher o sistema operacional, onde você vai instalar esse cara. O Jenkins é uma aplicação feita em Java. Você pode rodar um Docker desse cara, já tem pronto um Docker do Jenkins, ou simplesmente baixar um war e fazer a execução desse cara na mão com java-jar espaço jenkins.war. Você vai ver que vai começar a startar o bendito do Jenkins. Quando estiver startando o Jenkins, você vai ver aqui no log que vai aparecer uma senha. Isso aqui, ó. O Jenkins está falando que o setup inicial é obrigatório e tal, e vai criar um usuário e senha que ele vai gerar para o admin. Você vai copiar esse cara aqui, ó, que você vai usar ele lá na telinha, na hora que você startar a interface web do Jenkins, você vai usar esse cara para fazer o start. Bom, agora que o Jenkins startou, a gente vai acessar aqui o localhost 8080 e a gente vai cair nessa tela aqui de fazer o setup inicial do Jenkins, tá bom? Aqui lembra a senha que a gente copiou lá do startup? A gente vai setar ela aqui. Vamos continuar. E aí vamos continuar aqui na tela de setup do Jenkins. Aqui o que ele vai dizer para você é o seguinte. Se você quer customizar, selecionar os plugins para instalar, ou se você quer instalar os plugins sugeridos, beleza? Eu vou colocar para instalar os plugins sugeridos. Uma das coisas mais legais do Jenkins é a quantidade de plugin que ele tem. Esses são alguns plugins sugeridos já na instalação do Jenkins, mas você pode fazer essa instalação dos plugins que você achar depois, durante o tempo que você estiver usando, você pode fazer a instalação direto lá na interface do Jenkins que a gente vai mostrar como é que faz, tá bom? Depois que a gente passou dessa tela de instalação dos plugins e tudo mais, lembrando que se você não quiser esses plugins, você pode desmarcar todos daquela lista de plugins, que a instalação vai ser bem mais rápida, tá bom? Bom, aqui a gente vai fazer a instalação do primeiro usuário admin. Por padrão, o Jenkins já cria um usuário chamado admin. Ele até avisa aqui para você aqui embaixo, para você continuar essa instalação, esse setup com o usuário admin. Eu não vou criar nenhum usuário, eu vou seguir com o admin mesmo. Então vou clicar aqui no Continue as admin e o Jenkins está pronto para começar a usar. Vou clicar em Start Using Jenkins e aqui a gente está na telinha do Jenkins. Essa é a tela inicial do Jenkins. É aqui que vai aparecer todos os builds, os jobs, tudo que a gente criar relacionado ao Jenkins vai aparecer aqui nessa tela. Ele está até sugerindo a gente aqui criar o nosso primeiro job, beleza? Bom, o Jenkins trabalha num conceito de jobs e projetos, né? Então você tem os seus projetos definidos aqui dentro do Jenkins, por exemplo, o projeto do produto carrinho de compras, o projeto do produto, sei lá, cálculo de frete, alguma coisa assim, projeto do produto e-mail marketing. Então, todos os seus projetos que gera um pacote, que você precisa testar e tudo mais,
está aqui dentro do Jenkins configurado a nível de projeto, tá? Se você tiver uma aplicação que tem 10 microserviços, 20 microserviços, teoricamente você vai ter aqui dentro esses 20 e poucos serviços aí criados aqui dentro do Jenkins como projeto. Então, como que a gente faz para começar a criar esses projetos? Primeira coisa é vir aqui em New Item. Então, a gente vai criar um item. Então, dentro desse catálogo de coisas que a gente pode criar, aqui dentro do Jenkins, uma das coisas que a gente pode criar é um projeto. Então, a gente vai escolher aqui, vamos dizer que a gente está criando um projeto chamado Checkout. E aqui eu vou escolher um Freestyle Project. Aí, dentro de outras coisas que eu posso criar aqui dentro, por exemplo, se eu quiser criar um esquema com um pacote Maven, que já tem configuração para um arquivo .xml, se eu quiser usar o esquema de projeto, que é o padrão do Jenkins, a maioria das pessoas usam, tá? Então vamos usar o esquema do Freestyle Project, que nada mais é do que o quê? Ele vai gerar um projeto para mim, onde eu vou conseguir configurar os steps que eu quero para ele gerar um pacote, gerar uma imagem Docker, um container, qualquer coisa. Gerar um pacote, que eu vou fazer uma cópia para um servidor de repositório de pacotes RPM, enfim. Depois que eu digitei o nome do projeto, eu vou dar um OK. Aí a gente vai cair nessa tela para fazer a configuração do nosso projeto. E aqui eu posso configurar qual é o repositório do código-fonte, o repositório de código-fonte que está a minha aplicação, porque eu quero que cada vez que alguém faça um push lá no Git, naquele meu repositório, automaticamente starte alguma tarefa aqui dentro do Jenkins, que, por exemplo, é para gerar um pacote dessa nova versão que foi commitada, que foi puxada por uma branch master. Um exemplo de uso desse cara. Então eu tenho aqui a opção de usar Git, e aí eu posso falar qual que é o repositório, a URL desse repositório meu remoto lá do Git, especificar qual é a branch que eu quero que ele fique sempre atento a qualquer coisa que acontecer, tá? E aí eu posso dizer qual o build trigger que eu vou usar. Se eu vou usar um pull SCM, ou seja, ele vai ficar de tempos em tempos olhando lá para ver se mudou alguma coisa naquela branch que você configurou, se teve algum push, alguma coisa diferente, tá? Esse é o pull SCM, eu configuro aqui com o padrão cron tab, beleza? Eu posso falar para ele, não, periodicamente fica gerando builds aí, em determinados tempos, tá? Lembrando que, mesmo se não teve nenhuma alteração lá no repositório, ele vai startar esses builds que você vai definir aqui embaixo, os comandos que você vai definir. Não vejo como uma opção legal de você usar, tá? Até porque, nesse caso de um pacote, eu só quero realmente quando tiver mudanças, né? Alguém mandar uma alteração no código. Então, usar o pull SCM é o esquema, tá bom? Que mais? Eu posso dizer aqui o que eu vou fazer nesse meu build. Quando essa trigger que estiver olhando para um repositório do Git, numa branch específica, que alguém fez um push, ele vai ficar lá de 5 em 5 minutos ou a cada minuto vendo se teve alguma alteração. Eu posso vir aqui e dizer para ele, então tá, uma das coisas que eu quero que faça nesse meu build é chamar um script shell. Ou executar alguma coisa, sei lá, iniciando o build do checkout. E eu posso imprimir outras coisas. Isso aqui é um shell mesmo, eu posso executar, chamar um outro script qualquer que eu tenha. Se eu quiser fazer uma cópia, imagina que eu quero gerar um zip de alguma coisa que está dentro aqui no desse conteúdo, dessa minha aplicação que eu acabei de pegar. Imagina que nesse command line que você está aqui, nesse shell, lá dentro, você está dentro de um diretório que tem o conteúdo do teu repositório, tá? Que o Jenkins chama de workspace. Então, dentro de uma workspace, você tem todos os projetos lá dentro. Então, por exemplo, se chegou no momento que o cara fez o push, caiu aqui, o Jenkins startou, a primeira coisa que ele vai fazer é um git clone. Então ele vai trazer todo aquele conteúdo do repositório para cá e a partir daqui você pode executar. Se você quiser fazer um teste, por exemplo, dar um ls-l, você vai ver, quando executar esse cara, você vai ver no output do log o quê? O conteúdo daquele diretório, que é nada mais do que o conteúdo do projeto, do repositório, tá bom?
Então eu vou deixar assim, imagina que eu quero executar um shell script que faça alguma coisa, gerar um zip, pegar esse zip e mover ele de um diretório que está nesse mesmo servidor aqui do Jenkins, tá? Eu, por exemplo, eu quero que copia esse arquivo para um servidor, para um outro servidor. Basta você trocar chaves dos usuários do Jenkins, do usuário do Jenkins, que starta esse serviço na máquina, que é o usuário Jenkins, fazer um handshake desse cara com o server onde você quer fazer essa cópia desse arquivo. É comum, então, normalmente, você fazer, por exemplo, aqui você gerou o pacote, né? Então vamos supor que eu gerei o checkout, eu quero que gere um zip do checkout, né? Com todo o conteúdo que está aqui dentro. Beleza, ele vai fazer uma cópia então do checkout, zip, lá para um servidor remoto, sei lá, vou dizer aqui, vou mandar, sei lá, para um cara X aqui, tá? E eu vou mandar para um diretório, pode ser o TMP. Quando eu executar, então, esse é o procedimento, eu estou declarando aqui como é que vai ser o meu projeto no Jenkins. Ou seja, quando alguma coisa acontecer lá no meu repositório, na branch específica, que eu disse aqui em cima, qual é a branch, por exemplo, master, tá? Eu vou disparar esses comandos aqui. Então, o Jenkins é uma ferramenta muito legal para você automatizar as tarefas que você faz. Às vezes o desenvolvedor, ou o próprio sysadmin está desenvolvendo alguma coisa, ele precisa jogar aquele código que ele atualizou daquele script Python para todas as máquinas. Ele não tem um gerenciador de configuração como o Chef, Ansible, Puppet, Chef Engine, por exemplo. O que ele faz? Ele sai copiando na mão essas coisas. Esse cara aqui, porra, você pode sair distribuindo todos esses scripts para N máquinas que você queira. Você pode fazer vários SCP, por exemplo, se for querer disparar isso para várias máquinas, tá bom? Pensando que eu estou falando em gerar um pacote de uma aplicação, que eu botei isso no repositório nessa última linha, essa é uma coisa que o build faria, tá? Vamos executar o build só para vocês verem. Eu vou colocar aqui só um echo e imprimir uma data. Vou tirar o pool SCM, vou falar que eu não uso nada aqui de Git ainda e vou dar um apply. Vou salvar. Ó, meu projeto checkout foi criado. Se eu vir aqui no dashboard ou na home, né, que é o dashboard, ele chama de dashboard esse negócio aqui, essa tela. Aqui tem algumas informações do estado de saúde desse cara, que ainda nunca foi buildado, então não tem como ele medir. Vocês vão ver que legal que fica isso aqui. Aqui ele vai mostrando como se fosse o clima da minha aplicação. Se está cheio de trovoadas, se está um solzinho bom ali, porque tá legal, tá buildando bem, tá bacana. E aqui eu posso clicar aqui e voltar em configurar o meu projeto. Mas vamos lá no dashboard, vamos pegar o nosso checkout e vou fazer aqui, ó, build now. O que é isso daqui? É o build manual. Eu não tenho um trigger. Eu não quero automaticamente ainda. Eu quero que alguém venha aqui, clique e aí sim execute o build do negócio. Então beleza, então eu estou aqui na configuração do projeto e então aqui é onde eu vou fazer o build agora. Eu quero executar agora, não está automático. Eu não quero que fique automático, eu quero fazer uns testes ainda, estou em fase de teste, eu acabei de criar esse projeto, estou entendendo agora como é que funciona esse troço do Jenkins aqui, eu não faço uma puta ideia de como é que funciona isso. Eu quero fazer o build manual. Lembra? Então, o nosso job ficou assim, ó. Olha como ele ficou configurado. Nosso projeto tem um build step, você pode adicionar vários build steps. Ele tem um que faz um echo e executa o date, tá? Salvar aqui, não teve nenhuma alteração. Vou fazer o build agora, ó. Vou clicar aqui, ele vai mostrar aqui o histórico dos builds, ó. O número 1, que é o ID desse projeto. Esse projeto checkout nunca gerou nenhum build, esse é o primeiro, então tá com o ID 1. Se eu for aqui, ó, ele está marcando como sucesso, esse azulzinho. Se eu for no console output, vocês vão ver tudo o que aconteceu. Ó, foi startado pelo usuário tal. Ele fez o quê? Ele fez o echo, ó, a linha que estava lá no echo, ele executou ela. E a linha do date, ele executou e marcou como um success. Legal, né? Então, se a gente for aqui, ó, olhar, olha lá, agora tá com sucesso e, pô, tá estável esse negócio, tá? Vamos voltar aqui no checkout, vamos buildar mais uma vez, só para entender como é que funcionou. Ele vai gerar um novo build aqui, o número 2, e assim vai. Vamos fazer mais um, vamos fazer 4 builds aí. Vocês vão ver. Ó.
Eu cliquei mais uma vez, vai gerar o número 4, vou lá no dashboard, olha que legal. Então eu tenho aqui todo o que está acontecendo, a última vez que teve um sucesso, uma vez que falhou, e o tempo de duração aqui que está dando do meu build. Isso aqui é... Pô, mas é sempre rápido assim? Depende. Imagina que o que você está executando aqui são scripts. Então se você precisar executar um script que é doloroso para a máquina, vai demorar um pouco mais de tempo para executar. Se a gente vir aqui na parte de configuração de novo, vamos só testar aqui o esquema de fazer um build falhar. Então imagina que eu queira fazer um SCP de um negócio que chama test.sh por uma máquina com usuário Jenkins que chama 10.0.0.2. 2 pontos.tmp. Isso aqui provavelmente não deve funcionar mesmo, porque eu não tenho esse script, eu não tenho esse arquivo aqui, .sh, e muito menos essa máquina existe. Eu vou aplicar, vou salvar e vou mandar rodar o build. Olha o que vai acontecer aqui. Ó, tá rodando, tá vendo? Tá até mostrando um gráfico, porque tá dando timeout lá na conexão. Vamos vir aqui, ó, por isso esse tá demorando, tá vendo? Isso é uma ideia de mostrar como, ó, e aqui ele fazendo aquele SCP. Olha lá. Então, assim, normalmente isso aqui, dependendo do tamanho do projeto, com o tempo que você já está usando o Jenkins, um build começa a ficar um negócio um pouco mais demorado, tá? Vamos deixar esse build aí acontecendo, vamos voltar aqui no dashboard, depois ele vai atualizar essas informações aqui pra gente com um checkout. Aqui do lado você consegue ver tudo o que está acontecendo no Jenkins, todos os projetos que estão trabalhando nesse momento no Jenkins. Como a gente só tem um, ele está dizendo, ó, o checkout aqui está num progresso de um build, tá? E é o único cara que está aqui, então não tem mais nenhum outro projeto ou outro build acontecendo, tá bom? Vamos voltar aqui no checkout, o nosso build ainda está rodando. Vamos ver aqui no console output, olha ele lá. Esse cara ainda está executando, tá vendo? Vou cancelar esse cara aqui, ó, o progresso. Ele está perguntando se eu tenho certeza que quero abortar. Vou abortar. Olha lá, já deu um lost connection porque eu fechei esse cara e o build foi abortado. Ele marcou como aborted. Vamos ver aqui, ó. Vamos clicar no checkout. Todos os caras estão aqui. Vamos vir aqui na configuração. E lembra, você pode colocar vários build steps. Eu vou tirar esse cara aqui. Esse cara a gente sabe que funciona, né? Dá um echo, dá um date. E vou executar um outro build step. Vou colocar um outro shell aqui para executar, que ele vai fazer alguma coisa chamada shumeshele. Tá? Vou aplicar, vou salvar, vou mandar rodar agora. Então ele tem 2 steps, esse build. E olha lá, já falhou. Ó, failed. Vamos ver o que aconteceu? Ó o primeiro job, ó, iniciando, deu o iniciando, fez o date. Aí ele tinha que executar um outro cara, que era um comando. E olha o que aconteceu, ó. Ele marcou como, ó, é o sistema operacional devolvendo, command not found. E aí marcou esse cara como failed. Olha lá. E olha como que ficou já o estado de saúde da nossa aplicação aí, o clima, como é que tá, ó. Dos 5 builds aí, um deles falhar. Então vamos executar de novo. Vai ficar o 7º aqui com falha, mesma coisa, a gente não mudou nada, mesmo erro. E olha agora, ó, já tá só piorando o negócio. Se a gente colocar aqui você pode diminuir os ícones aqui, beleza? Vamos executar de novo. Então, assim, o grande poder do Jenkins são os plugins e as integrações. Ó, agora, ó, dos 5 que você tem, 3 tá bem falhou. Então tá ficando ruim. O tempo tá mudando e tá só piorando. Se eu olhar agora, ó, cara, morro abaixo. Esse ícone significa tamo morro abaixo. Executar mais uma vez pra gente ver como é que tá. Agora ferrou de vez, ó. Todos os builds recentes falharam. Então, essa é uma visão que você tem do dashboard para você criar os projetos, tá? Assim, o Jenkins é um negócio sem limites. O que você pode fazer aqui de, por exemplo, chamar um script para testar, um Selenium, um SonarWinds, você pode fazer várias coisas.
esses build steps. Isso aqui são steps que vão ser executados durante o build. Aí tem um outro negócio no Jenkins que é muito bacana, que é o quê? Que são os post-build actions, ou seja, é o que vai ser executado depois do build. Então são coisas que vão ser executadas após o build, ou seja, depois que ele executou todos esses build steps, esse aqui, esse daqui, ele vai executar um cara desse, tá bom? Eu vou tirar esse cara aqui, ó, deixa eu mexer ele, deixa eu tirar ele daqui, deixa eu apagar, eu vou deixar só esse cara que builda com sucesso, e vou ver o que eu tenho aqui de post-builds, né? O que eu posso executar depois de um build. Depois que ele executou todos os meus steps de builds, o que eu posso fazer depois? Que é comum, às vezes eu quero notificar alguém, atualizar uma documentação, por exemplo, eu quero uma base minha de release, dizer que agora a versão que está no ar não é mais aquela anterior, é uma nova versão, eu vou atualizar. Enfim, eu tenho várias formas de fazer integração. Eu tenho como fazer integração via webhook, ou seja, no post build aqui, depois que terminou o build, eu vou lá e faço uma requisição num web service, numa API REST X, e mandando uma informação assim, ó, terminei com sucesso, terminei com falha. Isso é legal para você mandar informação para um Big Data, para uma stack Elasticsearch com Kibana e Logstash. Dá para fazer várias coisas legais, tá? Uma das coisas que você pode fazer é o quê? Mandar uma notificação para alguém, um e-mail. O negócio mais básico é poder mandar um e-mail, tá? Então você tem a opção aqui, ó, e-mail notification. Aqui você coloca uma lista de caras que você quer mandar e-mail quando alguma coisa acontecer nesse build, depois que terminou, ou você mandar... lembrando que esse cara ele vai mandar ele vai mandar para coisas que quebram, tá? Ou você pode mandar dois e-mails, você pode mandar e-mails separados para as coisas que quebraram e o que causou o build, ou mandar informações que foram com sucesso, tá? Então aqui dentro você vai colocar um e-mail de caras que você quer mandar, os e-mails que você quer mandar, beleza? Só você colocar o nome de um cara e depois outro cara assim, beleza? Para usar essa notificação, você vai precisar configurar um SMTP Server dentro do Jenkins. E aí a gente vai começar a olhar então as partes de configuração. Como funciona as questões de configuração dentro do Jenkins, tá? Para conhecer outra telinha. Vou tirar esse cara daqui, vamos aplicar, salvar. Vamos ver como funcionam as configurações do Jenkins então. A gente tem aqui, ó, Manage Jenkins. E aqui dentro a gente tem N coisas para fazer. A gente tem desde estatísticas de como está a performance de memória, CPU, o que de recurso está consumindo esse nosso Jenkins. Lembrando que o Jenkins é uma aplicação feita em Java. E aqui em Configure System eu tenho as coisas referente às coisas gerais do Jenkins. Então eu tenho aqui, por exemplo, aqui embaixo, ó, tem uma opção para fazer o setup de um SMTP Server, tá? Eu vou botar um SMTP Server X e se eu posso habilitar SSL, se tiver autenticação, se não tiver. E no final eu testo essa configuração e ele diz, olha, desse jeito que você configurou aqui, a gente vai conseguir mandar e-mail bonitinho no post build lá, tá? Enfim, existem N opções aqui dentro que você pode configurar, desde limite de builds em paralelo e tudo mais. Vamos falar de plugin do Jenkins, que eu falei que uma das coisas mais legais do Jenkins são os plugins. E são os plugins mesmo que, ó, cara, é muito bacana esse esquema de plugin do Jenkins. Acho que é por isso que ele é um dos caras... Não é uma ferramenta nova, ela tem alguns próximos dos seus 10 anos aí, desde o Hudson. Mas, cara, é uma ferramenta fantástica e essa base de plugins que os caras têm, que a comunidade desenvolve, é fantástica. Então a gente vem aqui, ó, vamos voltar aqui no Manage Jenkins, Manage Plugins.
Aqui a gente tem umas abinhas de plugins para atualizar, tá falando que não tem nenhum. Disponível, ou seja, ele está perguntando lá na base do Jenkins os plugins que existem. Estão todos aqui. Todos os caras aqui. Tem plugin pra caramba, cara. Os plugins que eu tenho instalados, tá? Daquele monte de plugin que eu instalei. E eu posso fazer um upload de um cara aqui, baseado num site específico que eu tenho de plugins. Imagina que você pode ter um repositório seu, tá? Se você quiser configurar proxy para esse cara sair para fazer a instalação do plugin, você vai usar aqui. Tem um plugin muito bacana, não serve para nada. Sério, não serve para porcaria nenhuma. Chama Chuck Norris. Esse plugin, o que ele faz? Ele bota uma imagem do Chuck Norris dependendo do estado do teu build. Se falhou, se tiver com sucesso, ele faz carinhas diferentes. Mas só pra gente ver como é que a gente faz para instalar os plugins. Eu já tenho o plugin instalado aqui, ó, Chuck Norris Plugin. Como que faz para instalar? Então você vem aqui em disponíveis, que são todos que estão na internet, você vem aqui e digita Chuck Norris, por exemplo. Ele não está listando, por quê? Porque já está instalado. Vamos procurar um outro plugin que é o do Docker. Se eu digitar Docker aqui, ó, por exemplo, um Amazon EC2 Container Service. Imagina que eu quero publicar alguma coisa no final do meu build lá no ECS. Fazer uma integração já direto com um ECS, ou um Jenkins que está rodando lá no ECS, alguma coisa, tá? Eu tenho um plugin para esse cara. Como você faz para selecionar? Para instalar? Clica aqui, Download Now, Install After Restart. É isso que você precisa fazer, tá? Vamos pegar aqui o nosso plugin que a gente instalou, que é o Chuck Norris. Como que faz para a gente usar ele? Nem todos os plugins, cada um tem um jeito de usar, obviamente. Como que a gente faz para usar esse plugin? Então, por exemplo, a gente instalou, restartou o Tomcat, o Jenkins. Como que a gente faz para usar? Eu vou pegar o meu projeto aqui, Checkout. Vou ir lá em Configuração. Aqui, ó, no Post Builds, o do Chuck Norris fica aqui, ó. Activate Chuck Norris. Eu vou ativar esse cara, vou aplicar, salvar. Olha o que aconteceu. Como o nosso build tá esse projeto nosso tá uma desgraça, tá morro abaixo, falhou. Os últimos cinco caras falharam. Olha o que aconteceu. Chuck Norris, cara, ficou bem chateado com esse nosso build. Eu vou aqui no projeto, configure, eu vou dar agora ele vai executar com sucesso, né? Eu vou fazer um build aqui, ver o que vai mudando. Ó, agora sim tá funcionando, pessoal, é isso que ele tá querendo dizer, beleza? Vamos fazer um fluxo completo do Jenkins, de ponta a ponta. Vamos lá. Vou abrir o projeto Checkout, vou configurar esse cara. E ele tá sem nenhum... Vou voltar ele aqui para deixar sem nenhum cara. Né? Ele tá sem nenhum repositório configurado. Né? Vamos configurar um repositório. O que eu vou fazer? Aqui eu já deixei no esquema. Ó, esse é um repositório meu que eu uso do Bitbucket. Esse cara aqui, ó. Esse aqui é o repo. Beleza? Eu copiei a URL do repositório aqui para vocês darem uma olhada. E a partir dessa URL aqui, eu vou colar ela aqui, ó. Então, essa é a URL. Aí eu tenho que fazer a autenticação desse cara. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Você vai usar o add para adicionar novas credenciais. Quando você abrir essa tela, ele vai te perguntar, tá, como é que você quer usar? Você quer usar com usuário e senha? Você quer usar com chave SSH? Você quer usar com certificado? O que você quer fazer? Eu vou usar a opção user, com um usuário e senha. Aqui você vai colocar o teu usuário e tua senha lá do Bitbucket, beleza? Tua senha aqui e vai clicar em Add. O que vai acontecer? Ele vai aparecer aqui, ó, o novo cara lá que eu adicionei. E eu estou usando a Branch Master, beleza? A partir disso eu já fiz a integração do meu Jenkins com o repositório do meu projeto. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar assim, vou vir aqui. No Command, agora de um Build Step, eu vou pedir para ele listar o conteúdo, só para a gente comparar. Pra vocês verem que eu não menti sobre o conteúdo que tem no Workspace. Eu vou aplicar, salvar e vou rodar o build. Ó, build now. Vai aparecer o número 14 aqui, ó. Já está rodando, rodou. Ó, ele fez o iniciando o build do checkout. Ó os comandos que agora ele precisa fazer, ó. Ele precisa fazer checkout, fez um fetch de tags
E quando eu dei o ls, olha o conteúdo que eu tenho lá no diretório, dentro do Jenkins. Ele tem um diretório chamado Agent, outro Scripts e outro UI. E deu Finish, um sucesso. Vamos ver o que realmente eu tenho dentro do meu repositório? Ó, esse é o meu repositório aqui no Bitbucket. Olha aqui, ó. Exatamente o mesmo conteúdo lá. Agent, Scripts e UI. Legal? Então está integrado agora já com o repositório do Git. E aí, desse pacote que eu estou fazendo, eu quero fazer o seguinte. Quero fazer um Docker build. Porque imagina que eu tenho um Dockerfile dentro desse projeto. E no final, eu quero fazer um Docker push dessa minha imagem lá para o meu Docker Registry. Esse é um exemplo de uso do Jenkins usando container Docker. Imagina que é uma aplicação tua que está rodando, que está gerando, que você usa Docker, você quer fazer essa aplicação, automaticamente, sempre que alguém puxar, já mandar uma versão nova desse cara para dentro do um registry da vida aí que você usa, tá? Eu poderia aqui startar um script em shell que faz esse script já tem uma lógica de fazer testes unitários, de aceitação, enfim. E isso está trigado diretamente com o teu Git, que vai fazer essa integração e esse trigger automático do build, tá? Essa é uma forma de usar com Docker, mas você poderia gerar um pacote, um zip, gerar um pacote RPM, um .deb, alguma coisa para você instalar no teu sistema operacional. Legal? Vamos supor que eu não uso Docker. Eu preciso gerar um pacote. Aqui dentro eu posso rodar um Maven, posso rodar um Ent, posso rodar um npm para gerar um pacote de um sistema operacional, posso fazer várias coisas. No fim, fazer um SCP para um servidor. Eu tenho essa possibilidade de usar o Jenkins infinita. Então é muito bacana usar esse cara e ele vai te dar um nível de automação para você entregar software, seja qual for o ambiente, muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado do Jenkins. Esse cara é simples de usar. Lembrando que o Jenkins é feito em Java, é uma ferramenta robusta. A galera fala que é um cara que está morto, que ninguém usa. Pelo contrário, é uma das ferramentas de CI, é a ferramenta de CI mais usada que a gente tem hoje. Tanto CI quanto CD, porque a gente está falando que ele é um cara que ele pode executar qualquer coisa. Então a gente pode usar ele para fazer os nossos testes unitários, startar um script Selenium, um Sonar, por exemplo, e usar ele para entregar um software no ambiente. Então você tem o CI, você tem o CD, o Continuous Integration e o Continuous Delivery. Ele é um cara que vai te ajudar muito, vai te dar muita agilidade para você entregar software, gerar pacote de software, botar esse cara principalmente essa agilidade que você ganha nos ambientes pré-produção, seja desenvolvimento, homologação, QA, dev, staging, enfim. Ele é bem bacana. Ele é fácil de customizar, você consegue criar várias telinhas dentro dele, por exemplo, se você quiser colocar um botão para alguém seguir um workflow, por exemplo, dá para fazer isso dentro do Jenkins. É simples, é fácil, funciona bem pra caramba. Dá pra montar uma arquitetura animal com esse cara para fazer um esquema de builds em paralelo, ou quebrar esse cara numa arquitetura que você tenha builds que você rode coisas do Windows, coisas do Linux, e builds que você precisa rodar dentro de uma máquina com macOS, por exemplo. Dá para você ter slaves, que é o conceito que o Jenkins chama, numa arquitetura com alta disponibilidade, rodando Docker ou não rodando Docker, é muito bacana. Então imagina que você tem N sabores de tecnologias, de aplicações aí dentro do teu time, que você faz builds para Python, builds para Ruby, builds para PHP, builds para ASP.NET, builds para C Sharp, enfim. Você precisa ter talvez diferentes sabores de sistemas operacionais. Então aí você consegue fazer esse cara usando o conceito do Jenkins, dos Jenkins Slaves. Você tem o master que dispara esses builds para esses slaves, dependendo de que tipo de projeto que é, dependendo do tipo de tecnologia que você está usando. É muito foda. Eu recomendo muito você usar esse cara, dá uma olhada, instala, configura, faz esses testes dos jobs que você vai curtir. Beleza?
Galera, muito obrigado. Mais um dia para a gente falar sobre tecnologia, falar sobre o Jenkins. É um negócio bacana. Hoje em dia é difícil você achar conteúdo da galera explicando, vídeo principalmente prático assim, falando de como funciona o Jenkins. Então, muito obrigado. Valeu por participar de mais um dia. Fica ligado aí na Semana DevOps. Se você não fez inscrição ainda, acesse o semanadevops.com.br. Se você não está vendo esse vídeo no dia do lançamento, é porque você perdeu o bendita da inscrição. Então, acessa semanadevops.com.br, faz a sua inscrição lá. O link está disponível para a galera que acessar o site e fazer a inscrição. Fica ligado também na página do Facebook, muita novidade saindo lá, e a gente se vê no próximo episódio da Semana DevOps. Valeu!